novamente. Oi pessoal, tudo bem? É o professor Paulo Detti aqui novamente. E hoje, diferentemente das minhas lives técnicas, eu vou conversar com vocês sobre um assunto bastante importante, que é o que fazer quando tudo isso passar. Sim, porque vai passar. Toda essa dificuldade que hoje nós vivemos, o isolamento, o confinamento, a pandemia, isso vai passar. E você já parou para pensar o que é que você vai fazer depois que isso passar? Então, é sobre isso que a gente vai conversar. Uma das características que nos tornam humanos é que nós somos capazes de nos adaptar, nem tanto fisicamente, mas sim comportamentalmente. Os humanos evoluindo de uma forma que somos capazes de nos adaptarmos a diversas situações. E a pandemia é mais uma dessas situações. Quantos de nós nos adaptamos e em poucos dias passamos a produzir álcool gel em grandes quantidades? Quantos de nós nos adaptamos em relação ao atendimento dos nossos funcionários, tomamos medidas preventivas em espaços de tempos muito curtos? E isso é o que nos diferencia. Todos nós temos dentro de si a capacidade de nos adaptarmos. Então, quando esta pandemia passar, a coisa não vai ser como era antes. Sim, muita coisa vai ser diferente. O teletrabalho, as aulas não presenciais, a restrição de circulação, as dificuldades econômicas que uma parcela da população terá. Primeiro, antes de tudo, a gente precisa lembrar que o nosso segmento é um segmento muito diferente. Né? O segmento de manipulação de medicamentos, ele sempre teve a capacidade de se adaptar muito rapidamente. Nós estamos acostumados a nos adaptarmos à legislação, nós trabalhamos incessantemente para satisfazer necessidades regulatórias, estamos adaptados às novas matérias-primas, então nós temos capacidade de nos adaptarmos. Mas esta crise exige de nós coisas diferentes, exige de nós um comportamento diferente. O nosso segmento, diferentemente de outros segmentos do mercado, sofreu menos o impacto da crise e do confinamento, principalmente, porque nós podemos continuar trabalhando e com as nossas portas abertas, ainda que com limitações, nosso comércio pode continuar funcionando. A minha esposa, por exemplo, ela tem um comércio com mais de 35 anos, né, uma loja de roupas, né? Na verdade não é uma, são duas, mas ela tem duas lojas de roupas e ela teve que se adaptar, né? Ela está fazendo diferente agora também. Nós não precisamos passar pelo problema de termos que fechar as nossas portas completamente e ficarmos sem nenhuma renda. Nós pudemos, durante a crise, trabalhar. E agora? O que a gente vai fazer? Então, eu vou, nesta live de hoje, e nas próximas lives que eu vou fazer no canal, onde eu vou detalhar cada uma das coisas que eu vou falar aqui hoje, trabalhar com vocês algumas ideias que vocês podem aplicar para retomar os seus negócios com mais agilidade. Veja, o Brasil é um país muito grande e afeta de modo diferente a cada região do país, né? Essa crise ela tem características que são diferentes para cada tipo de cidade. Cidades menores tendem a sentir menos, cidades maiores tendem a sentir mais. Algumas cidades estão em colapso da área de saúde, outras não estão, outras estão perto de estar. Algumas cidades estão em colapso econômico, outras não estão, né? Então, cada dica que eu vou dar aqui, você tem que tentar adaptar a sua realidade. A primeira dica que eu dou a vocês é: não se passe por uma vítima. Nós não somos vítimas da pandemia, exceto, obviamente, aqueles que tiveram a vida afetada, a sua saúde afetada. Mas nós, empresários do segmento, não somos vítimas da epidemia. Nós somos senhores da nossa situação. Estamos num barco chamado epidemia. E cabe a nós remar e cabe a nós dirigir esse barco para o lugar que a gente quer. Nós somos os senhores da situação. Nós temos que formular perguntas corretas para encontrar as soluções para os problemas.
né? Bill Gates não dizia, me deem soluções, ele dizia, me deem perguntas. Porque é a partir das perguntas certas que nascem as soluções para os problemas. Outra coisa importante, não vamos culpar a economia. A economia, ela tem lá suas naturezas, nós sabemos disso, nós trabalhamos numa economia, nós conhecemos como ela funciona, nós sabíamos que o dólar é variável, que as matérias-primas são variáveis, o preço. Muito bem, vamos assumir a responsabilidade que temos como um player, né, como um jogador ativo, como um participante ativo desse cenário econômico e, assumindo essas responsabilidades, tomar medidas corretas. Uma coisa importante que vocês têm que pensar é qual é o tamanho da crise? Como a crise está te impactando? Como ela vai impactar ainda vocês, principalmente a crise econômica que virá agora? E como fazer para sofrer menos os impactos dessa crise? Isso é muito importante. E para isso, você precisa ter um plano. O plano de negócios é uma coisa importante, a maioria das empresas negligencia isso, né? Então, se você não tem um plano de negócios, faça um agora. É importante, nas épocas de crise, ele é mais importante. Eu diria fundamental para o sucesso. Outra coisa, com base nesse plano, é necessário que você reinvente o seu negócio. Isso não significa que você vai mudar de ramo, que você vai fechar sua farmácia e abrir uma perfumaria, ou você vai abrir uma loja de biscoito. Não é isso que você vai fazer, né? Embora muitas vezes a gente tenha vontade, aqueles dias em que a Anvisa publica aquelas resoluções que nos deixam de cabelo em pé, ou que a Polícia Federal vem na nossa farmácia, a gente pensa, vamos mudar de ramo. Mas não é o caminho aí, né? Reinventar o seu negócio significa mudar a forma com que você está fazendo as coisas e a forma com que as pessoas enxergam as coisas que você está fazendo. Isso é fundamental. Você precisa ser visto de uma forma diferente, né? Porque isso vai fazer com que você se diferencie, que é uma outra dica. Diferenciar-se nesse primeiro momento é fundamental. Veja, no início da crise, todo mundo resolveu vender álcool gel. Faltava álcool gel no mercado. Era um diferencial? Era um diferencial. Mas você vai ficar fazendo álcool gel o resto do ano? Não. Você vai ter que se diferenciar. E para você poder se diferenciar, você tem que ser profissional. Você tem que procurar se profissionalizar naquilo que você ainda não é bom. Se você não é capaz de se profissionalizar naquilo, se você não gosta de uma determinada atividade que o seu negócio necessita que seja uma atividade profissionalizada, você vai contratar um profissional para isso. Mas você precisa ter uma abordagem profissional de tudo que você faz dentro do seu negócio, né? Junto com a profissionalização, é necessário o aperfeiçoamento técnico. O aperfeiçoamento técnico e profissional é muito importante, porque é daí que você vai tirar o diferencial, né? É do que você conhece. Aumentar a eficiência do negócio é uma coisa super importante. O que é aumentar a eficiência do negócio? É cortar custo? Não. Necessariamente isso não. Aumentar a eficiência do seu negócio é fazer melhor, de forma mais rápida, aquilo que você já fazia. Não significa demissão. Não significa cortar custo. Significa tirar o maior proveito possível daquilo que você tem. Você é farmacêutico, trabalha você e mais 2 funcionários na sua farmácia, uma farmácia bem pequenininha do interior do Brasil. O que é que você pode fazer com isso? E com isso que você tem, como você pode fazer melhor? Né? Eficiência, é isso que você tem que fazer. Mantenha a objetividade e o foco no seu negócio. Veja, um cirurgião que necessita, por exemplo, tratar de um rompimento de intestino, ok? Por uma perfuração de bala. Ele não estará preocupado com o tamanho que a cicatriz do corte vai deixar. Porque o mais importante naquele momento é tratar o sangramento do intestino, a perfuração intestinal e o extravasamento do conteúdo intestinal. Isso é mais importante, porque isso garante a sobrevivência desse paciente. A cicatriz a gente resolve depois. Uma coisa de cada vez. Então, foco. Mantenha objetividade no seu trabalho e o foco do seu negócio. Não se disperse.
Ah, agora eu vou começar a sair por aqui fazendo creme hidratante porque todo mundo vai precisar de creme hidratante porque na pandemia a pele fica seca por causa do álcool gel. Pode ser interessante isso, mas é o foco? Ou o foco seria talvez você estar mais perto do paciente fazendo lives como essa que eu estou fazendo? Outra coisa importante, trabalhe mais enquanto você não superar a crise, né? Eu digo isso porque eu tenho vários amigos que estão trabalhando em home office e estão dizendo assim, com esse home office aqui eu quase não estou fazendo nada. Né? E enquanto que eu tenho outros amigos que são do segmento farmacêutico como eu e professores como eu, que estão trabalhando triplo para poder superar todo esse problema que nós estamos vivendo. Então, vai ser necessário trabalhar mais. Mas isso é uma questão de adaptação. Nós vamos precisar fazer isso, tá? Lembre-se disso, gente. Toda a crise tem um fim. Nunca elas duram para sempre. No Brasil, elas se repetem uma em seguida da outra. Né? Parece que o Brasil, toda vez a hora que vai decolar, tem alguma coisa que impede. Mas elas acabam. Né? O que é que você vai fazer depois que a crise acabar? Depois que, primeiro, passar o problema sanitário. Né? Passou o problema sanitário urgente de agora, o que é que você vai fazer? Passou a economia, o problema econômico, o que é que você vai fazer? Né? Esteja preparado, isso faz parte daquele item lá, o quarto item que eu falei para vocês hoje, do plano. Né? Outra coisa, não entre em pânico. Né? Se os negócios estão difíceis agora, lembre-se, estão negócios para todo mundo e o pânico, o medo, não ajuda a gente em nada. Né? Mude a sua perspectiva de vida. Até agora, nós temos feito tudo como sempre fizemos. Nós temos ido para o trabalho, trabalhamos até meio-dia, almoçamos do meio-dia a 1, voltamos para o trabalho, fechamos as portas às 18h30 ou às 19 horas, vamos para casa, descansamos, ou vamos treinar, fazer exercício, ou vamos nos divertir. Isso não vai existir mais desse jeito que a gente conhece. Durante um bom tempo, nós vamos estar impedidos de fazer várias atitudes sociais que fazíamos. Durante um bom tempo, nós estaremos ainda impedidos de manter aquele relacionamento mais perto que nós brasileiros tanto gostamos. Eu adoro, por exemplo, estar em sala de aula com os meus alunos e não estou podendo fazer isso. Muito bem, o que é que a gente vai fazer então? Como que a gente pode trabalhar para superar esse medo e sermos pessoas melhores, sermos empresários melhores e sermos empresas melhores, que contribuem efetivamente para o nosso país, que contribuem para a saúde pública? Tudo isso eu vou conversar com vocês, dando algumas ideias que vocês podem pôr em prática na sua região ou não. Né? Na verdade, como eu disse, você é o senhor do seu negócio, mas são ideias que eu, nos meus 30 anos de experiência no segmento magistral e já tendo vivido pelo menos umas 6 ou 7 crises, posso ajudá-lo a pensar e a refletir sobre esse momento que nós estamos vivendo. Esse era o meu recado de hoje. Eu espero que vocês possam já ir pensando. Né? Se você gostou, dá um like aqui embaixo, ativa a notificação do canal, porque assim que o próximo vídeo, que é o que fazer para não se sentir uma vítima dessa situação, for para o ar, você vai ficar sabendo. E assim que novas lives nossas, técnicas, novas dicas técnicas forem sendo lançadas, você vai ficar sabendo. Então, não esqueça, se você gostou, dá um like, que isso me ajuda muito. Ativa a notificação aí no sininho e espere pelos novos conteúdos. Um grande abraço para vocês, fiquem em paz e para aqueles que acreditam, fiquem com Deus. Tchau, tchau!